Paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui é a professora Isis, você está no canal Embaixadores da Palavra de Cristo. Esse vídeo vai ser um vídeo sem edição e sem cortes. Se por acaso eu causar aqui algum equívoco, eu me expressar errado em alguma questão da palavra, eu errar de alguma maneira, você tenha paciência comigo, por favor. E pode até me pontuar nos comentários. E por que isso, né? Um vídeo dessa maneira? Porque eu tentei gravar esse vídeo, meus irmãos, da lição 4 das nossas lições bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição 4. Eu gravei ele 3 vezes. Essa é o quarto vídeo que eu faço. E acreditem se quiser, ninguém precisa acreditar no que eu tô falando, mas os 3 vídeos que passaram, eu fiz 2 deles inteiros e eu tive problemas, não consegui postar e perdi todos. E um eu achei que eu tava gravando e não tava. Então, enfim, parece uma batalha muito grande para trabalhar essa lição. Então, antes de começar, eu vou fazer uma oração. Só que diferente do que eu fiz nos outros vídeos, que eu pedi ao Espírito Santo que estivesse conosco durante essa aula, nessa hora eu vou fazer uma oração contra toda a raiz do inimigo, contra toda a hoste das trevas. Porque quem quer nos ver calados, silenciados, sem falar do amor de Deus e da palavra do Senhor, não é o Espírito Santo, é o diabo, é o nosso adversário. Então, contra toda a obra do inferno, contra todo o demônio, contra toda a hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais, em nome de Jesus, eu me levanto nesta hora na autoridade que é no nome de Jesus, contra todo espírito das trevas que não aceita a pregação do evangelho, que tenta nos fazer ficar calados, silenciados, envergonhados. Satanás, pega tudo que é seu e bate em retirada. E sai agora e vai embora em nome de Jesus. Pai, eu creio no poder da tua palavra. Eu creio que o Senhor nos deste poder e autoridade contra toda a obra do inferno. Por isso, nessa hora, eu coloco debaixo da autoridade do nome de Jesus toda ação do inimigo e não prospera nessa aula. Esse vídeo vai ao ar. É para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos rápido, porque a bênção de Deus ela é veloz. Queridos, olha só. A lição de número 4, nós vamos estudar ela, né, no nosso domingo, dia 27 de julho de 2025. E o título é Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Queridos, aqui nós vamos vivenciar Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 24 até o 31, e o texto áureo está no versículo 31, tá bom? No decorrer eu leio para vocês, se necessário for, se não, de posse aí da sua Bíblia, você que tem a revista, você vai acompanhando junto comigo. Nós vamos perceber que passado o episódio em que Pedro e João, indo ao templo para orar, eles deram ordem para que aquele coxo que pediu uma esmola para eles se levantasse, porque eles disseram para o coxo: não temos prata e nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aqui, esse movimento, essa cura maravilhosa por parte de Deus, através do nome de Jesus e a fé dos discípulos, ela causou vários problemas, né, ali no meio da multidão. E nós vamos perceber que, a partir daí, os discípulos, eles foram levados, né, para dentro lá do templo, e eles foram, inclusive, para a prisão, porque já era tarde, e no dia seguinte eles seriam interrogados. E nesse interrogatório que eles se submeteram, nós vamos perceber o primeiro tópico dessa nossa revista, dessa lição, que é uma igreja perseverante. O que nós vamos perceber nos versículos do 24 até ali o 31? Nós vamos perceber que mesmo mediante a adversidade que eles passaram, eles estavam ali firmes e suportando aquela situação. E o que fez eles suportarem? Nada mais, nada menos do que a presença do Espírito Santo. Queridos, nós temos na lição dizendo que
Pedro, ele foi revestido de autoridade, revestido de poder, quando ele se deparou com as autoridades religiosas, que o questionava, mandando que ele não falasse mais de Jesus. No subtópico 2, fala que a igreja cheia do Espírito Santo, ela não negocia valores. E ali ele foi orientado a parar de falar de Jesus, porque os religiosos, né, as autoridades religiosas da época temiam fazer algo com ele, com João, e a multidão que tinha visto aquele milagre ia se voltar contra eles, né, contra as autoridades que fizessem qualquer coisa de mal para os dois. Então, o que eles disseram? Não preguem mais sobre Jesus, não fale de Jesus para homem nenhum. E no verso de número 19, Pedro vira e fala assim para as autoridades: me diga vocês, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Ou seja, olha a intrepidez com que eles se colocaram mediante uma situação adversa. Eles podiam até ser mortos ali naquele momento, né? Mas não, eles se colocaram diante de Deus com autoridade e falaram para aqueles religiosos, né? Escuta, vocês decidam. Nós não vamos parar de falar de Jesus, porque vós mesmos que são doutores da lei, que conhecem, eu devo obedecer primeiro a vocês ou a Deus, não é? Então, olha aqui, perseverança dada a eles pelo Espírito Santo. E para fechar esse tópico, nós vamos ver que eles tinham convicção da fé. E a revista, ela fala dessa convicção mediante experiências, mediante obras. E eu me questiono e trago para você essa reflexão: qual é a experiência que você já teve com Deus, com o Espírito Santo? Você tem experiência com Cristo? Porque, meu irmão, uma coisa é eu ouvir falar de Jesus, uma coisa é eu saber que ele veio, uma coisa é eu conhecer a história. Mas e a verdade da palavra, a presença santa do Senhor, essa transformação que acontece pelo poder do Espírito Santo? Você já teve experiências? Meu irmão, é importante ter a sua experiência com Deus, porque quando você tem as suas experiências, a hora que você vai pregar, ministrar, falar de Jesus, você fala com tanta certeza que é a convicção da fé, que você sabe que ele existe, que ele faz e que ele tem poder para toda e qualquer coisa. E quando a gente anuncia o evangelho, nós precisamos ter essa certeza, essa convicção, que ainda que o outro duvide, é escolha dele duvidar. Mas se ele se permitir viver o que você já experimentou, ele pode vivenciar o milagre dele. Ele, ela, a pessoa a quem nós anunciamos a palavra. Aí nós vamos para o segundo tópico da lição. No segundo tópico, nós falamos de uma igreja que ora com poder. Aí temos 3 subtópicos dentro dessa oração com poder. Primeiro, orar com propósito. Segundo, orar em unidade. E para finalizar, orar fundamentado na palavra. Meu irmão, qual é o propósito da oração? Qual é o propósito da gente pedir para o Senhor nos usar? É para a gente ganhar os royalties do milagre que acontece? É para a gente ganhar a fama de que nós somos santos, cheios do poder de Deus? Não, meu irmão. A oração tem que ser: Senhor, me usa para que o Senhor seja glorificado. Jesus mesmo, ele fez uma oração no capítulo 17 de João e ele dizia assim: Pai, glorifica-me a mim nesse momento para que eu glorifique o Senhor. Quando nós pedimos para Deus nos usar, é porque através das nossas ações as pessoas podem conhecer a Cristo. Que a gente seja a Bíblia, que muitos não leem. Que a gente seja os versículos da palavra, que muitos não leem. Então, através da sua vida, Deus pode ganhar almas, e esse é o propósito. Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado para ganhar almas. Eu quero que o que eu falar, o Senhor confirme, mas não para que eles vejam que eu tenho autoridade no Senhor. Não, é para que eles saibam que o Senhor está comigo, para que eu possa anunciar o Senhor e que eles aceitem a Cristo. E aceitando a Cristo, eles possam também aprender a orar, ganhar almas também e assim fazermos discípulos, porque a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela vive a palavra e ela faz discípulos.
E muitas vezes a gente guarda o evangelho, a palavra só para nós. Orar com o propósito de ganhar almas. Orando em unidade. Amados, a Bíblia mesmo fala que a casa dividida entre si mesma, ela não subsiste. Então, uma igreja não pode ter uma liderança que é contra o seu pastor, não pode ter um pastor que é contra os membros que mancomunam contra os líderes, contra o louvor, contra... Não, irmão, a igreja ela tem que andar unânime. E qual é a unidade? A unidade é levar Jesus às nações, é levar Jesus ao bairro, é levar Jesus à cidade, é levar Jesus ao derredor, aonde ela estiver, na sua circunvizinhança, onde a igreja estiver instalada, ela tem que estar em oração para impactar aquela região e ganhar almas para Jesus. Outro tópico que para mim é um tópico muito lindo e chave de vitória, que é a oração fundamentada na palavra. Queridos, não é orar por orar. Ai, Senhor, eu preciso, Pai, da conversão da minha família, porque eu não aguento mais ver. E aí a gente começa a citar o problema da nossa casa. Queridos, Deus sabe do problema, Satanás também, porque ele é um articulador dos problemas. Então, o que eu tenho que fazer? É mudar minha oração, orar com a palavra. Senhor, a tua palavra diz que se eu crer em Jesus, será salvo eu e a minha casa. Então, Pai, eu creio na tua palavra, eu creio no Senhor. Eu quero ver a minha família santa e liberta. Quero ver meus filhos santos, quero ver meu marido santo, ou o marido pela esposa, pai, filho, tia, o que quer que seja. É orar usando os versículos que você conhece. Senhor, eu preciso de providência, tua palavra diz que aquele que dá, ele recebe, eu sou ofertante, eu entrego meu dízimo na tua casa, tua palavra diz que o Senhor repreende o devorador quando o dizimista entrega seu dízimo, e por aí vai. Irmãos, orar fundamentado na palavra. Então, parar de falar para Deus sem comentar com ele o que ele mesmo escreveu. É igual quando aquela criança, ela recebe do pai, né, da mãe, de quem quer que seja uma promessa. Aí a criança chega num dia e fala assim, ó, cadê, né? Cadê o meu brinquedo? Aí o pai fala assim, eu vou dar. Aí no dia seguinte ele vem, cadê meu brinquedo? Você prometeu. Aí o pai fala, eu vou dar. Cadê meu brinquedo? Então, essa lembrança dessa promessa, num certo momento o pai fala, eu preciso cumprir porque eu falei. Ele está lembrando dessa promessa. Como muitas vezes a gente pode prometer algo para o filho e o filho pega e esquece. Aí você fala, ele esqueceu, acho que ele nem faz questão mais. Dá para entender como é importante usar a palavra de Deus na hora que você está orando? Porque Deus vela para cumprir a palavra dele. Jeremias 1,12. Eis que eu velo para cumprir a minha palavra, diz o Senhor. Então, se ele vela para cumprir a palavra dele, por que eu não vou citar a palavra dele na hora que eu estou orando? Não é verdade? Então, a oração, ela foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. E o último tópico, queridos, é uma igreja ousada no seu testemunho. Aqui nós vamos ver ousadia para enfrentar oposições ao evangelho, ousadia no exercício dos dons espirituais e ousadia na exposição da palavra. Irmãos, é importante entender que quando você começa a falar do amor de Deus, da palavra, você se dispõe para pregar o evangelho aonde quer que seja. Haverá pessoas que vão se levantar contra nós e vão querer ali se opor a nós. Não a nós enquanto pessoa, mas a Bíblia diz que as lutas, né, as perseguições, elas são espirituais. Porém, assim como o diabo precisa de alguém, um corpo, né, para ele manifestar obras físicas aqui na Terra, o Espírito Santo conta conosco, com o nosso corpo, para manifestar as obras espirituais maravilhosas dele também. Então, é importante entender que quando você se dispõe, haverá perseguição. E não adianta nem falar, mas está amarrado em nome de Jesus, né? Porque a própria Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 12. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, isso é comum da palavra.
haver a perseguição quando você se apresenta como um discípulo de Jesus Cristo. E nesse momento tem que ter ousadia para resistir firme e não se deixar ludibriar pelas artimanhas do inimigo. Ousadia no exercício dos dons. Não se trata, portanto, de fazer uso de uma frase de efeito. No livro de Atos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários. Irmãos, nós temos pedido a Deus para haver cura na nossa igreja, através de nós. Então é não ter medo, irmão. Peça, Deus me usa para pôr a mão na pessoa que está enferma e usar o nome de Jesus com muita autoridade, com muita certeza, convicção, e a pessoa receber o milagre dela. E mediante esse milagre, que essa pessoa, ela firme os pés dela, os passos dela na tua presença, e ela ganhe mais almas através do testemunho dela. Irmão, não é pecado nós pedirmos para Deus nos usar para curar as pessoas. Tem gente que chega na igreja, irmão, com dores das mais diversas dores, enfermidades das mais diversas, problemas sentimentais, espirituais, problemas emocionais. Irmãos, e Cristo, ele está à disposição, porque ele pagou um preço na cruz do Calvário. Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, o sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele. Ele pagou o preço. E ele pagou o preço para quê? Para a gente guardar para nós a nossa maravilhosa salvação? Não, ele pagou o preço para eu e você anunciar o evangelho e pôr as nossas mãos sobre os enfermos e orarmos. Mas não é orarmos, irmãos, da maneira, né, de qualquer jeito, ou crendo que Deus vai fazer, porque, né, eu quero, ou eu acho que não, é orar com muita responsabilidade, falar para Deus, Senhor, eu vou pôr a mão, eu vou orar. Se o Senhor quiser curar, eu quero também. Se o Senhor quiser me usar para curar, eu também quero. Porque também tem enfermidades, irmão, que tá na vida da pessoa, que é propósito de Deus para a pessoa e não tem o que a gente fazer. Porém, tem enfermidades que é o inimigo oprimindo, e é nessa hora que a gente usa o nome de Jesus. Senhor, se é um demônio, então em nome de Jesus, sai da vida da pessoa, vai embora, enfermidade do inferno, bate em retirada. Agora, se Deus tem propósito, que ele nos deu discernimento, mas nós precisamos desejar essa força, esse fôlego do Espírito Santo, essa autoridade para orar e os milagres acontecerem sem ter medo. E sabendo que se o milagre acontecer, se Deus nos usou com esses dons e milagres aconteceram, que a gente devolva ao Senhor a glória, como Pedro fez. Quando as pessoas começaram a ficar maravilhadas, que ele conseguiu, né, fazer aquele colchão dele, ele falou, por que vocês estão tudo maravilhados? Achando que fomos nós, eu e João, que fizemos essa maravilha? Não. Foi o poder de Deus que entrou na vida desse homem através do nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. Então, olha o evangelho sendo pregado. A pessoa se ergueu por quê? Porque aquele que morreu por nós, ele pagou o preço dessa libertação e diz que não ficaríamos sozinhos, deixaria o Espírito Santo, o Consolador, para nos ajudar, para nos fazer, para que nós pudéssemos fazer as mesmas obras que ele fez e ainda maiores. Então, queridos, por que não confiar em Deus? Por que não crer no poder maravilhoso que o Espírito Santo quer usar através de nós? Por quê? Né? E para finalizar, uma igreja que é ousada na exposição da palavra. O cristão que é cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã e ele prega a palavra de Deus com poder. Queridos, eu acho que às vezes o que a gente confunde um pouco, que a gente pensa que a gente tem que sair por aí pregando, gritando, falando aleatoriamente. E não é isso. Jesus mesmo passou por perto de tantas pessoas, ele saiu falando com todo mundo aleatório? Não, tinha alvos. Pessoas alvos que estavam prontas para receber aquela mensagem. Aí você vai dizer, mas irmã Isis, não é para sair falando para todo mundo? Para todos quanto o Senhor trouxer e nos direcionar para que falemos. Então, queridos, às vezes esse é o problema da igreja. A igreja quer sair no evangelismo na rua
e quer falar com todo mundo que passa pela rua. E amém, se tem contingente para tudo isso, tem obreiros para fazer isso, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, crianças que aderem ao evangelismo e tem povo para isso tudo. Se não, irmão, nós temos que ser como Jesus, Senhor, nos mostra, põe no nosso caminho, mostra para nós com quem o Senhor quer falar, quem é a pessoa que o Senhor quer alcançar hoje. E é isso que nós temos que fazer. E às vezes, irmãos, a gente fica pensando, mas eu vou fazer a obra, vou evangelizar em pleno século 21, 2025. Todo mundo já ouviu falar de Jesus, não aceita porque não quer. Não, irmãos. Todos, num mundo globalizado, onde a internet alcança todo mundo, pode saber quem é Jesus, no sentido de que ele veio, que conta-se, né, a história que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, mas se a pessoa não for evangelizada no sentido de ser impactada, para ela é só mais uma história. Quantos até crentes nem acreditam, nem têm certeza firme que Jesus vai voltar? Quantos, irmãos, eu não tô aqui falando, né, aleatoriamente da minha cabeça, mas muito cristão, que é crente de igreja de muito tempo, às vezes, né, fica tutibiano, não sei se eu falei certo agora, deu aqui mas fica na dúvida, será que ele vai voltar mesmo? Será que não é uma palavra, uma alegoria? Será que não era uma expressão, força de expressão? Irmãos, quantos? Então é para isso que a gente precisa pedir para o Senhor abrir o nosso entendimento, esclarecer a nossa fé. Nós temos o Espírito Santo, ele quer movimentar a igreja, meu irmão. O Espírito Santo não quer só fazer um movimento, como aqui no versículo 31, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Senhor, ele não quer simplesmente que haja uma chuva de línguas estranhas na nossa igreja e esse é o poder de Deus e saímos revestidos. É uma grande bênção tudo isso, mas o Senhor, ele quer movimentar a igreja, tirar a igreja das quatro paredes aonde ela congrega, no sentido de pegar esse povo, encher eles desse fogo e desse poder para que eles saiam e eles indo trabalhar, eles falem do amor de Deus. Lá no serviço deles, falem do amor de Deus. Na condução, na hora do trânsito, onde tá tudo pegando, né? Tá fervendo, aquele trânsito terrível. E um que fala palavrão daqui, outro que fala dali, porque, né? Tá aquele congestionamento. Há um crente de fervor ali, abençoando aquele lugar, repreendendo briga, repreendendo confusão, repreendendo morte no trânsito, repreendendo todas as influências do inimigo, toda a fúria do inimigo. Por isso que quando eu comecei o vídeo, eu comecei orando, não pedindo ao Senhor a presença dele, porque eu havia feito isso nos outros vídeos e todos os vídeos deu ruim. E o Senhor, eu fiquei muito chateada, eu queria até, chorei um pouco também, fiquei meio ali chateada e por um momento Deus foi ali me ministrando. Eu fui arrumando a minha casa, falei, também não vou gravar o vídeo hoje, quer dizer, ia gravar, mas meio assim. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, porque eu falava para Deus, será que o Senhor que não quer que eu grave a aula? Porque aí Deus falou muito, muito claro no meu coração. Por que ele não gostaria que eu gravasse uma aula que fala dele, que nos estimula a buscá-lo? Quem não quer que eu grave é o Satanás. Então é ele que tem que sair do nosso caminho, irmão. E quem nos dá autoridade para lutar contra as investidas do inimigo é o Espírito Santo. Que essa aula possa falar ao seu coração. Que o Espírito Santo verdadeiramente ele possa nos usar, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos pedir para Deus nos dar condições, né, de orar, de jejuar, de buscar, de nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas e que a gente possa, em nome de Jesus, ser usados por Ele com autoridade, com ousadia, com intrepidez, com fé e se milagres acontecerem através da nossa vida, que a gente entregue ao Senhor a glória e anuncie o nome de Jesus, porque Ele é vivo,
Ele reina e ele vai voltar. Em nome de Jesus, irmão, fica com essa lição. Deixa um like, tá bom? Se inscreve no canal se você não inscreveu ainda. Compartilha com alguém e fica na paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. A paz do Senhor.